Pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula. Eu vou aqui apresentar minha tela para vocês, para a gente poder ver mais alguma coisa sobre a equação do segundo grau, tá? Aqui eu tenho a resolução, então, da equação completa. Lembrando que a gente estava vendo somente a resolução, faltando lá o B, o A, ou faltando o B ou o C, né? Perdão, é B e C. Quando o B era zero, quando a parte C da equação era zero, então... agora aqui nós temos a equação completa, a equação segundo grau completa. Nós podemos fazer ela utilizando, então, aqui a fatoração. É o primeiro passo, tá? Eu vou explicar para vocês. Nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 4. No caso aqui, ele coloca essa expressãozinha aqui do segundo grau. Como que eu posso resolver isso aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, é bem tranquilo, tá? Eu vou fatorar, então, ó, coisa que nós já fizemos, né? Como que eu fatoro o 6? Eu posso fatorar ele, eu posso escrever o 6 como 2 vezes 1 vezes 3x, como ele mostra aqui. Eu posso escrever o 9 como 3 elevado ao quadrado. Quando eu coloquei dessa forma aqui, pessoal, notem o seguinte, eu posso ter aqui um trinômio quadrado perfeito. Olha só, eu posso expressar ele dessa forma, x menos 3 elevado ao quadrado, porque isso daqui, na verdade, esqueçam esse 1 aqui, ó, finge que esse 1 não tem, né? Ó, o trinômio quadrado perfeito não é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é isso aqui, e o quadrado do segundo, não é isso? Então isso é bem tranquilo, nós já vimos, né? Então x menos 3 ao quadrado igual a 4, quando cai aqui, ó, eu vou pegar esse expoente, como ele fez aqui, ó, e passar para o outro lado. Nós já vimos que quando ele pula aqui a igualdade, ele passa para o lado do 4, a potência se torna raiz, né? É uma radiciação. A potenciação se torna uma radiciação, que é a operação inversa, a raiz da operação inversa da potência. Então eu vou ficar aqui, ó, com menos 3, x menos 3 igual a raiz de 4. Raiz de 4 é 2, né? Aqui no caso, eu vou ter que isolar o x para achar o valor do x. Então aqui ele soma, ele coloca o mais 3 desse lado da igualdade, e quando é uma equação, o que você faz de um lado da balança, você faz do outro lado para que a balança fique em equilíbrio. Lembra disso? Para continuar sendo uma igualdade. Então, se eu adicionei 3 aqui, eu vou adicionar 3 desse lado. Então, é só fazer, ó, menos 3 mais 3 é 0. Ele corta aqui, fica 0. Só fica o x ali. E 2 mais 3 é 5. Então, o x é igual a 5. Eu faço também, pessoal, com negativo. Lembra que eu falei que a raiz de 4, ela tanto pode ser 2 como menos 2. Eu tenho essas duas opções, porque menos 2 elevado ao quadrado, ele também é 4, né? Então, eu faço o positivo e eu faço o negativo. A mesma coisa, eu adiciono 3 para eliminar o menos 3 aqui, para ficar só o x. Se eu fiz desse lado, eu faço desse lado da igualdade também. Então, aqui, x é igual a 1, né? Porque eu devo 2, pago 3, ele tem que voltar 1 de troco para mim. Então, eu tenho essas duas raízes, onde x é igual a 5 e x é igual a 1. Essas duas respostas é solução para essa equação do segundo grau, tá? Aqui é outro exemplo da mesma forma. Eu posso usar aqui, ó, o trinômio quadrado perfeito para também resolver essa questãozinha aqui sem problema nenhum, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou fatorar, né? Fatoro os números e depois eu chego na minha conclusão aqui, ó, que 2x mais 1 ao quadrado representa essa expressão aqui, ó, tá? Então, é assim, é sem problema, porque, ó, 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x ao quadrado, né? Aqui, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? É ou não é? E o segundo ao quadrado. É essa, eu posso representar isso daqui por esse trinômio quadrado perfeito. E isso aqui é igual a 9. Passo o expoente 2 para o lado do 9 e fica com a raiz quadrada. Eu tenho que fazer ele positivo e ele negativo. É simples assim, tá? Então aqui, ó,
Se eu passo, no caso, o 2 para cá, fica a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, né? Porque 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Ele subtrai o 1 aqui, ele tem que subtrair o 3 aqui também, né? Tudo, a gente tem que eliminar todos esses números que estão com x. A gente vai ter que deixar o x sozinho. Então, o 1 passa para lá, fica, no caso, 2x de um lado, né? Porque aqui elimina. 3 menos 1 fica 2. 2x igual a 2, eu vou dividir os dois lados por 2, para eliminar esse 2 que está com x aqui, ó. Para só ficar x. E 2 dividido por 2 também é 1. Então, x é igual a 1, uma resposta. Se eu for fazer do lado negativo, ó, o 3 sendo negativo, então menos 3 com menos 1 é menos 4, né? Eu faço todo o processo. Quando eu vou dividir por 2 aqui, vai dar menos 2 o x. Então, 2 corta aqui o 2, fica só o x. E aqui, menos 4 dividido por 2. Na divisão também tem o jogo de sinal. Menos e mais fica negativo, né? Sinais diferentes negativos, sinais iguais igual, né? Positivo, lembra disso? Então, fica 4 dividido por 2, é 2. Então, eu tenho como solução raízes, posso chamar de duas raízes, como posso chamar de solução. Eu tenho 1 e o menos 2 aqui. Então, se eu for jogar tanto o 1 como o menos 2 aqui no lugar do x, ó, essa equação será verdadeira, tá? Então, é isso aí. Outra opção que eu tenho aqui é o completar quadrados. É uma estratégia que a gente conhece. E aqui eu vou mostrar numa forma de geometria para vocês. Na forma geométrica, tá? Eu tenho lá uma equação x ao quadrado mais x menos 11, que é igual a 0, tá? Então, x ao quadrado mais 10x, a primeira coisa que eu faço é eu pegar aqui essa constante, que no caso é o termo independente, e jogar para o lado do zero lá, ó. Então, eu pego... Aqui ele faz assim. Como é negativo aqui, ele coloca o mais 11 desse lado e o mais 11 do outro lado para poder eliminar esse 11 aqui. Então, notem que aqui embaixo só está x ao quadrado mais 10x e aqui o 11, né? Daí aqui, pessoal, é o seguinte, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pegar uma equação que seja equivalente, né? Para poder trabalhar com o trinômio quadrado perfeito. Como que é isso? Ó, tranquilo. Se eu fatoro 10 aqui, ó, ele fica 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Beleza? Esse x ao quadrado é essa parte verde aqui. É esse quadrado que tem lá do x, né? Lá do x. Por isso que essa área é x ao quadrado. Tá? 2 vezes o 5, o que isso quer dizer? Que eu tenho dois retângulos aonde ele tem, a área dele é 5x, tá? É dois retângulos. Por que 5x? Porque o retângulo, a área dele, nós não multiplicamos o lado aqui, ó. No caso aqui, o comprimento vezes a base dele é 5, e esse lado do quadrado não é x, então 5 vezes x é 5x. Então essa área em azul é x. E para eu completar, então, o meu quadrado aqui, o que eu preciso? O que sobrou aqui, ó? Nota que sobrou uma partezinha aqui, ó. Sobrou alguma coisa aqui para eu completar. Aqui, essa largura aqui, ó, não é 5, ó. É 5, é um quadradinho aqui, ó, de lado 5. Então, eu posso falar que a área aqui é um quadradinho aqui de área 5 ao quadrado. Olha só que legal que vai ficar, ó. Vamos ver esse aqui agora, ó. Olha lá, ó, 5 ao quadrado. Entendeu? Só que é o seguinte aqui. Se eu adiciono nessa primeira parte o 5 ao quadrado, ó, o 5 ao quadrado aqui, tá vendo? Eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, porque é uma equação. Lembrem disso. Se eu adiciono 5 ao quadrado aqui, eu tenho que adicionar 5 ao quadrado aqui. Isso daqui, pessoal, fica um trinômio quadrado perfeito, olha lá. Ó. É o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é isso aqui, e o quadrado do segundo. É o que nós já vimos lá na matéria passada, né? Nós trabalhamos bastante com produtos notáveis, né? Trinômio quadrado perfeito. E tudo isso é igual a 36. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. 25 mais 11 é 36, né? Então vai ficar 5 mais 5 ao x mais 5 ao quadrado igual a 36, né?
Então, aqui, pessoal, tem como, então, eu achar o resultado, porque se eu passo a potência, o quadrado para cá, vira raiz, né? E a raiz de 36 é 6. Eu faço ela positiva e faço ela negativa. Se eu fizer aqui, ó, para eu tirar o 5 daqui, eu subtraio por 5, eu subtraio o outro lado também. E aqui fica só o x, e 6 menos 5 é 1. E aqui, se eu faço negativo, menos 6 com menos 5 é 11. Aqui corta o 5, fica só o x. Então, fica... Então, as minhas raízes, né? A solução aí para minha equação do segundo... Para essa equação do segundo grau aqui, ó. X ao quadrado mais 10x menos 11, vai ser essas duas respostas aqui. 1 ou menos 11, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Outro exercício parecido. Eu pego o 21, passo para lá, para o lado do zero, fica dessa forma, eu fatoro 4. Isso daqui, se eu adiciono aqui, no caso 2, ó, se eu adiciono 2 ao quadrado aqui, eu tenho que adicionar desse lado também. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro, né? Ó, aqui como é menos, lembra que é menos? A gente tem que colocar o menos aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E o quadrado do segundo, ó. Né? 2 ao quadrado é 4. 21 mais 4 é 25. Tá? X menos 2 ao quadrado igual a 25. Aqui eu passo 2 para esse lado, fica a raiz de 25. E aqui eu faço, então, a equação aqui, ó. As duas equações. Que primeiro eu faço a positivo e depois a negativo. Bom, aqui também tem outra explicação, né? Aqui no caso, notem aqui que quando eu faço todo esse processo, no final fica com menos 1 aqui, ó. Esse menos 1, se eu passo o quadrado, a potência para o lado do menos 1, ele vai virar raiz de menos 1. E nós vimos que não existe raiz de número negativo. Né? Não tem como eu achar a solução aqui. Não existe raiz real, né? Não existe raiz real aqui nesse problema. Então, vocês não precisam fazer, acaba ali. Daí, o que acontece, pessoal? Agora a gente vai cair no famosa fórmula de Bhaskara, né? Talvez uma forma mais conhecida da matemática. Lembrando que essa fórmula não é de Bhaskara, tá? É uma fórmula para resolver equação de segundo grau, entendeu? Então, assim, levou esse nome porque foi ele que veio aperfeiçoar e difundiu essa fórmula, tá? Olha só, lá no século XII. Então, isso é milenar aí e a gente usa até hoje. Eu vou mostrar aqui, pessoal, assim, é só para questão de conhecimento, para vocês saberem mesmo, a dedução dessa fórmula, tá? Lembra que eu falei que a equação geral aí, de uma função quadrática, no caso, numa equação de segundo grau, é essa aqui, lembra? Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Nós encontraremos, então, as expressões de segundo grau dessa forma aqui, né? Primeira coisa que nós fazemos para achar a forma, para chegar lá na fórmula de Bhaskara, no caso, é a questão de dividir essa fórmula, toda essa fórmula aqui por A, que é esse primeiro termo aqui, esse primeiro coeficiente, né? Então, nós dividimos tudo por A, até o segundo membro aqui, ó, que é o zero, né? Então, ele faz o quê? Ele divide tudo por A. E se eu dividir x ao quadrado, ax ao quadrado por A, eu corto A, fica x ao quadrado. Bx dividido por A é bxa. C dividido por A é ca igual a A, né? Aqui, no caso, eu subtraio por ca e ele corta aqui, ó, para tirar esse ca daqui, né? Então, acontece o seguinte, ó, o que eu faço aqui no primeiro membro, né? Eu faço também no segundo membro, né? Então, aqui fica... eu coloco menos CA aqui para eliminar esse CA, eu faço no segundo membro também. Daí eu elimino aqui, vai ficar só x ao quadrado mais bxa é igual a CA. Esse A ao zero dividido por A, ele some, né? Porque você vai dividir alguma coisa por zero, é zero, né? Então, só fica lá o CA, tá bom? Então, aqui, pessoal, é o seguinte, ó.
Então aqui é o seguinte, eu vou ficar aqui, ó, com a segunda parte. Escrever de maneira conveniente o primeiro membro. Aqui a gente vai usar a parte da geometria para explicar, né? Eu pego esse primeiro membro aqui, ó, onde que x ao quadrado é toda essa área aqui, né, que de lado x, né? A área então é x ao quadrado. Lembra lá do b, ó, olha que legal, o b 2ax, né? Por que que fica assim, ó? Porque esse lado aqui é x e essa largura aqui é b dividido por 2a, né? 2a, né? E x, no caso aqui, pessoal, vai sobrar, olha só, para eu formar um quadrado aqui, o que vai precisar ter? Vai precisar ter esse quadradinho aqui, que a área dele é b dividido por 2a ao quadrado. Porque essa largura aqui, ó, o lado desse quadrado, ele é b dividido por 2a, né? Então ele fica b, lado vezes lado, né? B dividido por 2a ao quadrado. Olha só, formei um quadrado maior aqui. Só que aqui é o seguinte, lembra lá, se eu adiciono esse b 2a ao quadrado desse lado, eu tenho que fazer isso do outro lado também. Lembra que nós fizemos naquele exercício lá em cima? Agora aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, ó. É o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? E o quadrado do segundo, ó, virou um trinômio quadrado perfeito, tá? Nós caímos nisso. E aqui ele fez o quê? Ele elevou o b ao quadrado e 2a ao quadrado, né? Tá vendo que ele está dentro do parênteses. O 2 ele leva tanto b como o 2a. Então, se ele levar o b, ele fica b ao quadrado. E se ele elevar o 2a, ele fica, ó, 2 elevado ao quadrado é 4, a elevado ao quadrado é a ao quadrado. E aí, eu tiro do parênteses aí. Daí aqui, o que ele faz aqui, pessoal? Ele vai achar aqui embaixo o MMC, na verdade, né? Então, é isso que ele faz, tá? Então, se ele pegar o MMC de A e 4A ao quadrado, vai ser 4A ao quadrado, ó, tá? Daí 4A ao quadrado vezes, ó, 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado dá 1, né? Dá 1. Então, vai ficar só o B, 1 vezes B ao quadrado, perdão, B ao quadrado. B ao quadrado dividido por A vai ficar 4A, porque lembra lá, B ao quadrado dividido por A, eu vou fazer o 4, né? A ao quadrado dividido por A vai ser A, conserva a base, né? Vai ficar 2 menos 1, né? Vai ficar assim, ó. Eu posso até fazer aqui para vocês. Se eu pegar 4 ao quadrado dividido por A, aqui é como se fosse 1, né? Então vai ficar assim, ó. 4 dividido por 1 é 4. A ao quadrado dividido por A, você mantém a base. Lembra lá da... Aqui é como se fosse elevado a 1. É menos 1. Lembra lá das propriedades de potência. Olha como a gente está usando elas aqui, ó. Então aqui vai ficar 4A. 2 menos 1 é 1. Então vai ficar como 4 elevado a 1. Eu não preciso colocar o 1 aqui em cima, né? Fica 4A, certo? Por isso que aqui fica 4A. 4A vezes menos C vai ficar menos 4AC, tá? Por isso que fica desse jeito aqui, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Né? A gente vai achando aí, vai chegando nos resultados, né? E aqui o quarto passo não acabou ainda, tá? Eu vou fazer o que, pessoal, aqui? Eu vou ter que isolar o x, né? O x, eu vou ter que tirar tudo que está de perto do x aqui e vou ter que isolar ele para achar o valor dele. Não é verdade? Então aqui, ó, para eu tirar o b, né, dividido por 2a, eu subtraio por ele mesmo. Aqui eu corto ele, fica só o x. Se eu fiz isso no lado da igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade, tá? Então eu vou fazer... desculpa. Esse 2 elevado ao quadrado aqui, ó, esse número elevado ao quadrado, essa potência, ela passa para o lado
do b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado, por isso que aparece essa raiz aqui e esse sinal de mais e menos aqui, tá? Porque a raiz, esse número que está aqui dentro é uma raiz quadrada. Então ele pode ser tanto positivo como negativo, ele pode ter essas duas respostas, tá? Como eu já falei anteriormente. Então ele passa para cá, fica a raiz desse número aqui, tá? Aqui eu vou isolar então o x, cortei, ficou o x sozinho. Se eu fiz isso, se eu coloquei o menos b dividido por 2a desse lado, eu tenho que obrigatoriamente pôr desse lado também, tá? Eu coloco ele daquele lado também, tá ok? Daí aqui, pessoal, é o seguinte, ó, aqui eu tenho que fazer o seguinte, esse 4a ao quadrado aqui, ó, tá? A raiz de 4, no caso, seria 2, né? No caso aqui, ó, como tem o quadrado aqui também, ó, esse quadrado aqui é aquela propriedade de potência também, né? Como esse número aqui ele tá ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz. Então, por que fica só 2a aqui? Porque o 2, eu corto o quadrado com o quadrado que está aqui no índice, né? Aqui é como se tivesse um quadradinho também. Deixa eu ver se eu consigo descer um pouquinho mais. Vou dar um print aqui. Daí a gente pode trabalhar essa... Lembra a propriedade de raiz? Isso aqui tudo, pessoal, é propriedade de raiz que vocês já viram, tá? Deixa eu selecionar aqui, ó. Para vocês... para eu poder trabalhar aqui com vocês, ó. Tudo isso aqui nós já vimos anteriormente, não é nada novo para vocês. Então aqui a potência estava aqui, passou para cá, fez essa raiz e tal. Aqui ele cortou, só ficou o x aqui, né? Ó, só ficou o x. E ele fez esse menos 2 aqui também. Por que vai ficar só os 2a aqui embaixo, né? Então aqui vai ficar assim, ó. Ele vai poder... esse aqui é como se fosse 2, ó. Tá? O índice ele corta, esse aqui sai. O 4, a raiz de 4 é 2, fica 2a. Esse b ele também pode tirar, tá? Por que ele, no caso aqui, ele não tira, ele deixa aqui, né? Como aqui, ó, daí vai ficar assim, ó. Perdão, gente, ó, vai ficar assim, ó. Se eles vão trabalhar só com essa questão aqui, ó. Tá? Por que, ó, vai ficar a raiz em cima aqui, b ao quadrado menos 4ac menos b. Aqui vai ficar 2a, né? Porque eu cortei o 2 com esse 2, tirei o a da raiz, né? O a da raiz. E a raiz de 4 é 2, né? E aqui também vai estar 2a, não é 2a? Aqui também. Agora aqui, ó, eles têm, lembra lá da subtração de fração. Quando eu tenho os meus dois denominadores, né, isso aí é uma propriedade também, quando eu for somar ou subtrair frações, né? Se o meu denominador eles forem iguais, eu mantenho o valor, ó, mantenho o denominador, eu não preciso somar nem subtrair eles, né? E eu posso subtrair aqui em cima, ó, menos b, ou mais ou menos, que já estava aqui na frente, né? Mais ou menos, b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui. Tá? Por isso que nós chegamos nessa expressão aqui, ó. Tá? Isso daqui que é a famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, depois a gente vai ver que a gente faz essa parte aqui primeiro, né? Que esse daqui a gente pode colocar essa expressão assim também, ó. X, no caso, toda essa expressão, né? No caso, x igual menos b, mais ou menos, a raiz de delta dividido por 2a. Só um minutinho, filha, só um minutinho, tá?
O delta, ele é o b ao quadrado menos 4ac, tá? Que a gente vai ver aqui também aqui na frente, tá? Então aqui é o seguinte, ó, aqui nós temos um exemplo de como a gente pode resolver com a fórmula de Bhaskara, ó. Lembra, ó, é que é a, sempre que o x que está ao quadrado, o coeficiente é o a, tá? O x, o número que tiver só com x é o b, e o número que tiver sozinho é o termo independente, tá? Então, ó, a é 1, porque não tem número. Quando não tem número é 1, tá, gente? Ó, o b é menos 1 e o c é menos 2. Eu jogo naquela fórmula que nós vimos aqui em cima, ó. Eu jogo nessa fórmula, eu só substituo, né? Faço a equação. No caso aqui, ó, tá vendo aqui que deu 9, ó? Deu 9, né? Eu vou ter que fazer o positivo, o x1, o x2, o x linha, x2 linhas, como vocês preferirem, tá? A gente usa qualquer jeito aí. Então eu vou fazer ele positivo e ele negativo para achar as raízes, tá? É um processo um pouquinho mais trabalhoso, mas a hora que vocês começarem a fazer, vocês vão tranquilamente aprender. Ó, aqui, ó, o A é 1, o B é menos 8 e o C é 16, positivo. É só substituir aqui, ó, o B, né? Aqui o B, o A e o C e o A, né? Eu faço essa equação, dá zero. Quando dá zero, nota que só tem uma raiz, ó. Tanto o positivo como o negativo vai dar 4. Então, notem lá que quando a raiz aqui ela for positiva, eu vou ter duas raízes diferentes, tá? Quando a raiz aqui ela for nula, der igual a zero, eu vou ter uma raiz só. E quando a raiz aqui ela for negativa, eu não vou ter raiz, tá? É o que a gente já falou, que eu já falei para vocês em aula, tá bom? Pessoal, aqui vai ter as atividades, eu não sei a página, eu quero que vocês tentem fazer essas atividades, que quarta-feira a gente já vem para as atividades, tá bom? Para a gente não perder muito tempo aí. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom, pessoal? Eu vou interromper aqui a transmissão. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição. Um abraço, fiquem com Deus.